gravando. A paz do Senhor para os meus queridos, para minhas queridas, meus amados queridos. Já estou agradecendo a cada um por ter se inscrevido neste canal e para aqueles que vão se inscreverem e para que estão ouvindo essa mensagem. Se torna, meus amados, para mim um presente do Senhor ter vocês como os meus participantes. Meus queridos, eu vou deixar aqui nessa tarde, uma mensagem que se encontra em Ezequiel 37, o versículo 1, né? É um termo bem conhecido, né? Que os irmãos já conhecem. É o que fala sobre a visão do vale dos ossos secos, né? Meus queridos amados, diz assim a palavra do Senhor: e veio sobre mim do Senhor, me levou a um espírito em prol do meio de um vale, dos olhos do vale, que estava cheio de ossos, e me fazendo andar ao redor deles, de que era mais numeroso, muitos numerosos, sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E então disse ao filho do homem: Pois viveis estes ossos? E eu disse ao Senhor Jeová: Tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos. E disse-lhe: Ossos seco, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová: Estes ossos eis que farei entrar em vossos espíritos e viverei. E porém nevo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós entenderei pelo o porém, em vós espírito em vivente, sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizarei como se me ordenaram. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eu que se fez um e eis que fez um reboliço, e os ossos justamente cada um aos seus ossos, orei, e eles que vinha nevo sobre eles, e cresceu a carne, e entendeu-se que pela sobre eles por cima, de não havia nele espírito. E ele me disse: Profetiza o espírito, profetiza o filho do homem, dizer ao espírito: Sim, diz ao Senhor Jeová, vem do quarto vento, e o espírito se assopra sobre este monte, para que vivesses. E profetizei com ele, e me deu. Então o espírito entrou nele, e viveram, e se pulsaram em pés os exército grande entanto. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são cada carne de Israel. E eis que disse: os nossos ossos secos serão aparecer a nossa esperança, nos entanto cortados. Portanto, profetize e disse-lhe: diz ao Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei cada vossa a terra de Israel.
e sabeis que eu sou o Senhor, quanto eu abri as vossas sepulturas e vos fazer sair da vossa sepultura o povo meu. Então, porém, em vós o meu espírito e vivente, e o vos porém na vossa terra. Sabei que eu, o Senhor, disse, isto me fez dizer o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, o filho do homem, tomar pedaço de madeira, escrevesse-se nele, pois o Judá e pelo filho de Israel, os seus companheiros, como um pedaço de madeira, escreveu nele, pois José verá de Efraim, e por onde a casa de Israel, os seus companheiros. Meus amados irmãos, eu vou deixar só até aqui, né? Vou deixar aqui só até aqui a palavra, dizendo que falamos sobre essa mensagem, sobre o Vale dos Ossos Secos, essa visão de Ezequiel. Este livro de Ezequiel, meus queridos, é o livro mais negreciado da Bíblia Sagrada, pelo profeta Ezequiel. Ele foi chamado para pregar, né, para pegar a palavra em tempos difíceis. Era um período que Israel estava sendo julgado, né? Julgado. Então Deus levou o espírito de Ezequiel até o vale, até o vale de ossos secos, de osso seco. E o profeta foi para a Babilônia vigiar aquele povo, né, com a sentinela. E então a cidade foi marcada pelos cativeiros. Mas o profeta levava a mensagem que era de sobrevivência aos filhos de Israel. Era um povo, era um povoado que estava. Então Deus fez levar ao vale. O significado, meus amados, de profeta Ezequiel significa Deus fortalece, né? E nessa passagem bíblica, meus queridos, havia alguns profetas, né? Já existiu o profeta Isaías, Daniel, naquela época, né? Que foi o período da Babilônia, onde Deus permitiu, né? Que o Nabucodonosor ele voltasse para conquistar suas terras, né? Que antes dele foi o último rei, que foi o rei Edequias, o rei. Então, meus amados, né, nessa passagem bíblica, né, o que nos leva a falar sobre o vale seco, né? Deus, ele estava mostrando, né, que havia uma esperança para aquele povo, né, o povo de Israel, né, que foi um povo que foram mortos, degolados, né, filhos e filhas do Senhor, jovens, né, sobre aquele rei. E então Deus levantou o profeta Ezequiel, né, para dar um ato de esperança para aquele povo. Então aquele povo, aqueles ossos foram removidos, né? Foram aqueles ossos, eles voltaram a reviver. Então, o significado, meus amados, desse vale é os dias atuais de hoje, aqueles que estão mortos, né, espiritualmente, aqueles que não têm mais razão para viver. Então, Deus está falando para nós que há uma esperança, né? Então, aqueles corpos foram todos revividos, né? Uns corpos já tinham muito tempo que já eram mortos,
e ele estava em mal composição, né? Só existiria cadáver, esqueleto, não existiria mais carne. Então, Deus levou o profeta Ezequiel naquele lugar, né? Com essa visão que eles podiam remover aqueles ossos daquele povo que estava morto. Então, eu deixo nesta manhã essa mensagem para cada um de vocês, né? Deus abençoe a cada um que tem se inscrevido neste canal, nesta obra. Permaneça, meus queridos amados, né, se inscrevendo neste canal, assistindo esses vídeos, por vocês são um presente de Deus na minha vida. É um estudo longo, né? A história dizer que é um estudo longo, né? Que aí nós íamos falar muito sobre da origem dele, né? Que ele veio ele já veio de um povo, né? Ele já veio das terras de Judá, né? E é um estudo muito longo, então não dá para falar muita coisa sobre Ezequiel, mas dizer que a visão dele era um cemitério, né? Um significado de um cemitério, né? Que são os dias mortos, enterrados. Todos aqueles foram revividos, aquele povo, né? O povo de Israel. Deus trouxe a esperança de novo para todo aquele povo. E aí eu deixo essa mensagem para vocês, que Deus abençoe, né? Deixe os seus comentários, me curtem, que Deus abençoe a cada um de vocês com chuvas de bênção. Deus abençoe.